Glória a Deus. Olá, gente abençoada, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você que ainda não se inscreveu, eu te convido a inscrever em nosso canal, compartilhar, deixar o seu like e ser um agente, juntamente conosco, do Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Dando continuidade ao nosso estudo das cartas às 7 igrejas da Ásia, hoje nós vamos para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, capítulo 2, versículo 12 de Apocalipse. Diz assim a palavra: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim também, tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito o nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Pois bem, vamos aqui para a igreja de Pérgamo, uma igreja que recebeu a carta da parte de Jesus, que foi exortada severamente por Cristo, porque aceitou o pecado dentro da igreja e se conformou com as coisas deste mundo. Um grande perigo, a igreja abrir as portas, escancarar as portas para o pecado e para as coisas deste mundo. A igreja deve receber a todos. A igreja é um meio cristão de portas abertas para receber o pecador, não o pecado. Não amar o mundo. João alertou: filhinhos, não ameis o mundo. Né? É verdade? Então o nome Pérgamo significa cidadela. Essa cidade estava localizada no cume de uma montanha, onde hoje é a cidade de Bérgama, na Turquia, conhecida por seus muitos templos pagãos e uma grande biblioteca, né, com cerca de 200.000 rolos ou livros. A palavra pergaminho é em referência aos livros de Pérgamo. Olha que coisa interessante, né? O nome pergaminho ele é derivado dos livros de Pérgamo. Vamos fazer aqui uma interpretação literal da igreja de Pérgamo. Pérgamo ela significa fortaleza. O pastor daquela cidade, daquela igreja, era Antipas. Elogio que eles receberam elogio por manter a fé em Cristo, a instrução, arrependimento da idolatria e imoralidade, promessa que eles receberam, o maná escondido e um novo nome. Antipas era o provável pastor da igreja, conforme o versículo 13, tá? Foi queimado vivo, olhe bem, foi queimado vivo dentro de um bezerro de latão, aquecido até ficar incandescente. Antipas teve essa morte trágica, né? Vamos analisar aqui os versículos. No versículo 12, o termo espada de 2 gumes, ou da minha boca, é a palavra de Deus. Então, a espada que domina a vida do crente é a Bíblia Sagrada.
ela é como uma espada de dois gumes que penetra até o mais profundo da alma. Então, quando a palavra de Deus penetra em nosso ser, ela faz uma varredura de dentro para fora. Ela limpa o nosso interior, não é verdade? Versículo 13, ele fala: trono de Satanás, onde Satanás habita. Ou seja, o altar de idolatria e templos pagãos. Nós não devemos permitir a impureza no altar de Deus, na casa de Deus, no templo do Senhor. Veja o exemplo lá do rei, lá do livro de Daniel, que pegou as coisas sagradas e vê aquele dedo escrevendo na noite para ele lá. Mené, Mené, Tekel, Ufarsim. E ele, foi pesado o reino dele, e naquela mesma noite ele veio a falecer. Doutrina de Balaão, verso 14. Referência à estratégia de Balaão para fazer o povo de Deus pecar, com comidas sacrificadas, ídolos e prostituição. Veja bem, é muito comum no Brasil, em qualquer parte do mundo, as festas típicas de cada região. Mas o crente ele não tem que estar participando dessas coisas. Principalmente sem saber a origem, onde foi feito, quem está à frente, para não pecar. Maná escondido, porção guardada na arca da aliança. Deus revela o sentido da palavra de uma forma nova para nós. Não é isso? Então, irmãos, alguns tópicos para nós entendermos um pouco da igreja de Pérgamo. Veja bem, Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração a um imperador vivo, no ano 29 a.C. Construiu o grande altar de Zeus com mais de 300 metros. Olha que a cidade veio, desencadeando para uma tendência pecaminosa. Por isso é referida como lugar onde Satanás tem seu trono. Terrível isso. Vamos fazer uma interpretação histórica aqui dessa igreja. Olhe bem, Pérgamo representa a igreja imperial, com a união de igreja e Estado. O terceiro período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um papa para liderar todas as igrejas. Olha, isso é coisa, A influência dos nicolaítas, que criaram a casta sacerdotal, demonstra o clericalismo adotado na Idade Média. Além disso, pecados morais eram cometidos pelo clero, que ao mesmo tempo dominava sobre o povo. Não estava no agrado do Senhor aquilo. Na Idade Média, a igreja esteve unida ao Estado romano e seus interesses. Ou seja, já perdeu a visão, perdeu o foco. Nesse período, muitas falsas doutrinas invadiram o cristianismo com a veneração de santos e relíquias, o purgatório e a divinização de Maria. Aí, meu irmão, foi a decadência da igreja de Pérgamo. A interpretação moral. Vamos falar um pouco aqui do que causou moralmente falando isso aqui. Pérgamo era uma igreja licenciosa, liberal e permissiva. A igreja ela não pode liberar demais. Ela não pode dar essa abertura, principalmente ao pecado. Não pode aceitar tudo dentro da igreja, irmão. Não podemos abrir a porta do mundo para a igreja, dentro da igreja, não podemos. Roupas indecentes, palavras torpes, comportamento indecoroso, vestes indecorosas. Não é que eu vou, porque eu tenho que agradar A e B, que eu vou aceitar tudo das igrejas, não posso. E o compromisso com Deus? Onde fica o nosso compromisso com o nosso Criador?
Não podemos aceitar tudo, o pecado, a libertinagem dentro das igrejas. Tá? Pérgamo representa uma igreja que aceitou facilmente doutrinas falsas e se desviou da palavra de Deus. É um grande erro quando perde o foco, perde a visão das escrituras sagradas, bem como a doutrina dos apóstolos. Ela abriu mão, eles eram conhecedores e abriram mão. A apostasia dos últimos tempos, hoje está demais, né? Apostaram-se da fé, negaram o verdadeiro evangelho. Isso pode ser visto hoje em igreja que buscam crescimento. Aí, para crescer, eles escancaram as portas, permite tudo, não está olhando o estado civil, não está olhando a condição, se a pessoa foi totalmente liberta, não está olhando nada. Eles querem templos cheios, mas cheios de quê? De pessoas vazias. Vazias. Eles querem um crescimento a qualquer preço. Eles não querem olhar para nada, para as circunstâncias. Eles querem igreja cheia. E traz as coisas do mundo para dentro da igreja. Terrível isso, irmão. Colocando o mundo e os seus costumes dentro das igrejas. Influências de pensamento do mundo na igreja são a respeito de, olhe bem, aborto, divórcio, homossexualismo, vícios, sexo fora do casamento, falta de compromisso, etc. Isso aí não pode, irmão, fazer parte do culto religioso, não pode fazer parte do templo de adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não pode. Antigamente, os pecados aconteciam nas igrejas. Nas igrejas. Mas elas não concordavam com o pecado. E praticamente apedrejavam quem os cometia. Era assim. Lembramos lá da mulher adúltera. Atualmente o pecado tem entrado de forma ideológica nas igrejas. O grande perigo, o pecado hoje ele entra de uma forma ideológica. Não, eu defendo isso, eu defendo aquilo, é ideologia. Igreja não é isso. Igreja não é partidarismo. Igreja é cristocentrismo. Não se considere mais como pecado essas coisas. Eles não consideram, mas é pecado. Olha, irmão, homossexualismo, vício, sexo fora do casamento, falta de compromisso, namoro indecente, essas jovens que acham que pode desrespeitar socialmente, não honra pai e mãe, não respeita as lideranças, anda namorando de forma indecorosa. Concluindo, Pérgamo representa a igreja imperial, período em que Estado e igreja estiveram unidos. O mundo não pode entrar na igreja e não podemos ser coniventes com o pecado, conforme Romanos 12:1. Devemos ir ao mundo? Sim, devemos evangelizar e não trazer os costumes do mundo para dentro da igreja. Tá? Somente através da palavra de Deus a igreja pode ser santificada. João 17. Deus quer santificar a sua igreja. Amém? Deus quer santificar a igreja. Então, hoje nós falamos da igreja de Pérgamo. A próxima igreja, no próximo vídeo, Tiatira. Compartilhe, deixe o seu like, inscreva-se. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor a cada coração. Amém? Até o nosso próximo vídeo.